Olá, tudo bem? Me chamo Ariel Alexandre, eu sou empreendedor no Brasil há mais de 10 anos. Criei duas empresas de sucesso no Brasil. A primeira foi o Videolog. O Videolog nós criamos 9 meses antes do famoso YouTube. Foi um negócio muito bacana e tinha, sei lá, mais de 5 milhões de visitantes por mês e foi uma experiência incrível. Até porque a audiência que nós conquistamos foi uma audiência super orgânica. Com o tempo a gente começou a se especializar bastante em SEO e trazer uma audiência incrível. Para quem não sabe o que é SEO, SEO é Search Engine Optimization. São coisas que você faz no seu site para que tenha maior indexação do Google, por exemplo, e as pessoas que estão buscando, elas consigam encontrar realmente o que elas precisam e normalmente o seu site tem essa informação para ela. E o primeiro lugar é o seu. Depois, com o tempo, a gente acabou tendo uma evolução da internet em todos os sentidos. Então, por exemplo, o SEO do Google começou a ficar super mais complexo de conseguir aparecer nas primeiras páginas. Foi passando o tempo, a gente acabou tendo cada vez mais audiência, principalmente pelos usuários que usavam, tal. Foi muito bacana, ainda orgânico. Até que o momento da minha vida eu decidi criar um negócio que seria mudando esse conceito da audiência para o lado financeiro, né, que seria um e-commerce. Enfim, vendi minha parte no Videolog e aí continuei tocando um outro negócio chamado Amo Muito. Amo Muito é um e-commerce de acessórios femininos e nós vendemos acessórios em geral, por exemplo, bolsa, bijuteria, acessórios e coisas do tipo, e foi muito bacana a experiência. Sendo que daí a gente entrou num outro conceito, né, que era justamente aquele de você conseguir trazer novos clientes para o seu usuário, novos usuários que se tornariam clientes para o seu e-commerce, para consumir os seus produtos. E para isso a gente deveria fazer um ótimo trabalho de SEO, que até então ainda era forte, ainda existia e tal, mas principalmente trazer novos compradores para o site. Nos 2 primeiros anos da empresa foi lindo, foi tudo ótimo, até porque a gente tinha umas redes sociais surgindo, entre elas o próprio Facebook, e aí tinha aquele todo alcance do orgânico, né, que você acessava o Facebook, você via todas as postagens dos seus amigos ou das fanpages que você consumia, que você seguia. E isso era bacana demais, não tinha aquele script do Facebook doido que só entregava os conteúdos relevantes como fazem hoje. Então todo post que a gente fazia na fanpage aparecia. Ter like na sua página era incrível, acabava trazendo uma audiência incrível para o teu site, porque todo post que você fazia, 100% das pessoas eram alcançadas. Enfim, conseguimos crescer durante 2 anos de maneira muito linda, da forma orgânica, sendo que foi passando o tempo, o Facebook mudou a forma de entregar o seu conteúdo e, consequentemente, a gente acabou reduzindo cada vez mais a nossa audiência orgânica, os nossos clientes orgânicos, e aí começamos a entender um pouco mais sobre esse mercado de publicidade. Até então, o Google AdWords era rei total, ele liderava basicamente para essa área de e-commerce mais ainda, né, porque principalmente as palavras-chave mais requisitadas, como bolsas, elas reinavam, bijuteria, a mesma coisa, reinavam no Google de maneira muito expressiva, consequentemente o CPC era extremamente alto porque era super disputada. E a gente tentou encontrar uma outra maneira de trabalhar isso melhor, que seria o próprio Facebook. E o Facebook tinha começado a fazer essa parte de publicidade, só que até então de maneira muito precária, que era um bannerzinho do lado direito só, que com o tempo se tornava uma área cega do site, onde as pessoas, os usuários, nem olhavam mais para o lado direito para as propagandas. E a gente foi entendendo desde aquele início como era o crescimento do Facebook para a área de publicidade e como a gente poderia aproveitar isso. Então, cada release que saía novo, cada coisinha nova que saía, cada formato novo, a gente entendia esse formato e testava, e testava, e testava, inclusive fazendo alguns cursos fora, para entender como é que funcionava esse modelo e como a gente poderia reduzir nosso custo de aquisição de cliente. Porque até então, aquele banner do Facebook lá do canto era caríssimo, caríssimo. Você quase não tinha resultado. O nosso ROI, que é o retorno sobre o investimento, era altíssimo, né? Só que não. Então, quanto mais gastava dinheiro, a gente tinha um problemaço dentro do ROI, assim, porque a gente gastava, 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 o valor era alto, mas a nossa conversão era baixíssima, então o nosso ROI era super baixo. E acredito que você também deve estar passando pelo mesmo problema. Você gasta, 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 e o seu retorno de investimento praticamente não volta, né? E, enfim, a partir desse momento a gente começou a fazer mais e mais testes e encontrar vários caminhos possíveis de conseguir reduzir nosso custo. O Facebook, obviamente, foi aprimorando essa parte de publicidade e acabou ficando muito mais interessante com formatos incríveis, incríveis. Cada vez mais que surgia, principalmente eu lembro do dia que botaram o feed para que as pessoas pudessem ver
o feed do Facebook, um anúncio lá, mostrando e não mais aquele anúncio lá direito. Cara, esse momento foi incrível pra gente, até porque a gente conseguiu aumentar bastante nossas conversões. Depois que ele começou a implementar outras formas de segmentação, que até então o Facebook estava implementando aos poucos e tal, cada vez mais a gente convertia, o nosso ROI chegou a 18 vezes. Para ter uma ideia de mercado, normalmente o ROI é 3, 4 e é bom. A gente tinha 18 vezes de retorno de investimento e era lindo, lindo, lindo. E só que o Facebook vai crescendo, quanto mais pessoas entrando, mais fica caro, né, para você conseguir anunciar lá dentro. E, obviamente, o nosso ROI foi diminuindo, mas a gente continuou com o ROI fantástico e ainda cada vez mais entendendo, aprimorando, entendendo o comportamento dos usuários dentro do Facebook, que a gente conseguia levar para muito, foi implementando, e essa é a ideia. Eu consegui passar para vocês o básico do Facebook, primeiro entender como você pode trabalhar com essas informações, como criar uma campanha, como lidar com esse comportamento dentro do Facebook, de tanto de usuário que é fã como não é fã, dos interesses, explicar a importância de tudo isso para vocês, para que você entenda exatamente como pode ser utilizado na sua campanha. Essa é a nossa ideia. Bem, como eu disse, eu sou empreendedor há bastante tempo, sou apaixonado por essa coisa de empreender, de criar novas empresas. Normalmente o meu lado é sempre aquisição de novos usuários ou novos clientes, né? E aí a gente acaba trabalhando isso muito bem. Então, além daquela coisa do e-commerce, ou então além daquela coisa do videolog, que seria o consumidor pagando nada, mas só para utilizar e a gente gerando tração, a ideia também nesse ano, inclusive, a gente começou com um produto chamado Reminds. Ele é um aplicativo para te ajudar a criar a trilha sonora da sua vida. A gente começa a entregar algumas músicas para você que te lembram momentos especiais com pessoas especiais. Esse aí, inclusive, é uma imagem da matéria que nós demos para o Fantástico, mostrando como funcionava o aplicativo, como era a nossa vida. A gente começou tudo no Vale do Silício, essa era a nossa parte do escritório do coworking, que a gente trabalhava lá, que era muito bacana, inclusive, é muito bacana, inclusive, que ainda continua. Eu não sei quando vai estar assistindo esse vídeo, mas, enfim, espero que estejamos ainda maiores do que estamos. E o mais legal, porque eu estou mostrando essa tela, justamente para mostrar para vocês que também vou começar a entrar nessa área dos aplicativos, porque a gente vai falar de todas as esferas para você entender o básico de todas as formas de conversão. Desde aquela do branding, né, que é a marca, aquela da conversão, que é o cadastro, lead, a conversão, que é a compra em um e-commerce, por exemplo, ou então a instalação de um aplicativo. Então essa experiência agora está mais rica ainda, trabalhando com essa experiência de um aplicativo global para as pessoas do mundo inteiro utilizarem. E acredite, é muito bacana, é muito legal mesmo. Eu acho que você vai gostar bastante do curso e das possibilidades que você tem de fazer utilizando o Facebook Ads. A gente não vai falar disso aí, tá? Isso aí que você está vendo, normalmente quando você está numa timeline no seu Facebook ou no Facebook da sua empresa, na sua fanpage, tem um botãozinho ali embaixo, impulsionar publicação. Não utilize isso, a gente não vai falar sobre impulsionar publicação, isso não funciona definitivamente. A gente vai realmente criar um anúncio dentro do Facebook e eu vou mostrar passo a passo como é que se faz isso e como você tem que utilizar para usar esses recursos. E também, obviamente, os detalhes sobre campanha para você que está entrando pela primeira vez nesse mundo.